Olá, engenheiro de custos. Sou o engenheiro civil Paulo Roberto Vilela Dias, presidente do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, diretor para as Américas do Conselho Internacional de Engenharia de Custos, ICEC, International Cost Engineering Council, e a partir de agora nós vamos ter um outro meio de comunicação, que é o IBEC News. No dia de hoje, nós vamos fazer uma apresentação do IBEC. O que é o IBEC? É importante dizer para vocês que nos acompanham aqui pelo IBEC News que o IBEC foi fundado em 1978, portanto, são 47 anos, com atividades que desenvolvem a engenharia de custos no Brasil. Efetuamos pesquisa e transferência de conhecimento e promovemos encontros e seminários sobre a engenharia de custos. A nossa missão é reunir profissionais interessados na engenharia de custos. É muito importante dizer que a única entidade nacional que tem uma lei do Dia Nacional do Engenheiro é a nossa categoria de engenheiros de custos. O deputado federal Edinho Beis, na data de 21 de junho de 2017, aprovou a Lei 13.453, que declara o dia 27 de maio, dia de fundação do IBEC, como Dia Nacional do Engenheiro de Custos. Sou muito grato ao deputado federal Edinho Beis pela conquista. O IBEC faz parte, é membro, desde 1981, do International Cost Engineering Council, o ICEC. Esse Conselho Internacional de Engenharia de Custos, fundado em 1976, é, digamos, a federação das associações dos países onde existam entidades próprias da engenharia de custos. São 72 países que formam o ICEC. Eu tenho a honra de ser o diretor para as Américas. Aqui é só uma declaração que o IBEC é membro do ICEC desde 1981. Interessante que o IBEC foi fundado apenas 2 anos depois do ICEC. Nós fomos buscar o ICEC para aprender engenharia de custos. No Brasil não havia praticamente nada. Então, com a nossa fundação, em 1978, nós fomos ao ICEC para ganhar conhecimento, nos tornamos membro e estamos como membro até hoje. Como já disse, sou o diretor para as Américas desde 2012. Em 2015, eu especialmente adquiri a mantença da Faculdade Álvares de Azevedo, que não tinha nenhuma
graduação em engenharia e nós fomos buscar uma graduação em engenharia de custo, que foi aprovada no Ministério da Educação e que já temos uma turma em andamento, que se forma no fim do ano que vem. Então, nós teremos, a partir de 2027, o CREA concedendo carteira profissional para os engenheiros de custo formados na FATESP. A FATESP também certifica os profissionais que fazem nossa pós-graduação em engenharia. É bom lembrar que a nossa pós-graduação de engenharia iniciou-se em 2002, mais de 20 anos no mercado. Então, está aqui, nós fomos aprovados com o curso de graduação em engenharia de custo, é uma imensa honra para nós. E sempre estaremos falando pelas três entidades: o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, que eu sou presidente, o International Cost Engineering Council, que eu sou diretor para as Américas, e a Faculdade Álvares de Azevedo, que eu sou mantenedor e diretor-geral. A FATESP criou a Escola de Engenharia Frei Galvão. E hoje nós temos aprovados no MEC, Ministério da Educação, 4 cursos de engenharia: engenharia de custos, engenharia biomédica, engenharia de energias e engenharia de produção. Essa faculdade está localizada no Morumbi, São Paulo. Recentemente saíram algumas alterações na legislação dos cursos EAD e presenciais, e nós vamos agora nos adequar a essas normas de operação dos cursos de graduação. Então, nosso objetivo aqui é fornecer informações, dados para todos os colegas da engenharia de custos. Estejam à vontade para nos procurar através do e-mail ibec.ensino@ibec.org.br, onde nós faremos, através aqui do IBEC News, né, as sugestões, as críticas, respostas às perguntas, que é sempre interessante a pergunta de um ser respondida para todos. Isso não impede que o façamos também para cada profissional individualmente. O IBEC hoje se divide em IBEC Ensino, temos cursos de extensão de curta duração, 20 horas, 40 horas, 100 horas, cursos de graduação, regidos pelo MEC, Ministério da Educação. Como temos que acompanhar as diretrizes curriculares da engenharia, porque é um título de engenheiro,
tem a duração de 5 anos, como qualquer outra graduação em engenharia. E temos a pós-graduação, lato sensu, que são 12, 14 até 20 meses de duração, aprovada pelo Ministério da Educação e certificadas pela FATESP. Temos ainda o IBEC Projetos e Pesquisas, onde nós fazemos algumas consultorias na área de engenharia e pesquisas do interesse da engenharia de custos. Temos ainda o IBEC Certificador, que é acreditado pelo Conselho Internacional, pelo ISEC. Profissional, no Brasil e no mundo, em alguns países já exigido, que o profissional seja certificado pela sua entidade de classe. Quer dizer, além de se formar e ter o diploma, tem que ser certificado pela entidade da categoria. No caso, o IBEC certifica o engenheiro de custos. E ele é acreditado, como é chamado, pelo Conselho Internacional. Todo certificador tem que ser acreditado por uma entidade maior. A nossa entidade é o ISEC. Site do IBEC, ibec.org.br, traz todo o desenvolvimento do programa de certificação profissional em engenharia de custos. E as categorias, em razão de algumas características, principalmente o tempo de experiência e a experiência de cada profissional, nós temos as certificações em notório saber, engenheiro de custo sênior, engenheiro de custo júnior e tecnólogo. Mais detalhes, como já frisei, no site do IBEC. Em 2016, nós certificamos como notório saber aos profissionais que estão aqui nessa foto, profissionais todos com muita experiência, muita sabedoria em engenharia de custos, e depois outros se juntaram a nós nas diversas categorias. Entre outras coisas, não menos importantes, nós temos a mobilidade internacional para o profissional, ou seja, em alguns países, para você atuar na engenharia de custos, por exemplo, você tem que comprovar a sua experiência na área. E essa experiência é fornecida através da certificação profissional. Não é currículo vitae, é a sua certificação profissional oferecida por uma entidade como o IBEC. Então, aqui é só para demonstrar que o IBEC certificador é acreditado pelo ISEC, Conselho Internacional. O IBEC, projetos e pesquisas.
Nós desempenhamos diversas atividades que estão aqui demonstradas. Acho que a principal é a análise de conformidade de custos de projetos e custos. Não vou citar e falar em todas. Essa apresentação estará disponível para vocês, mas na área de custos não temos nenhum tipo de limitação. Aqui é uma visão de alguma, né, das grandes obras que participamos. Depois falamos mais sobre isso. Fazer que comento que em 2016 o IBEC realizou no Rio de Janeiro o 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos, no Hotel Windsor Barra, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, né? Com 750 participantes, sendo 180 estrangeiros, com 500 participantes no Gala Dinner. É o jantar oficial de todo o congresso do ISEC. Aqui é uma visão da abertura desse congresso, muito concorrido. Junto do congresso, existe sempre a reunião do conselho diretor do ISEC, que é formado por muitos países. E aqui estão os participantes em 2016. Essa é a foto oficial lá, realizada lá no Windsor Barra. Aqui é a reunião de encerramento, né, na sala própria. O Congresso contou com o estande da Marinha do Brasil, onde o IBEC vem prestando um serviço de gestão de custos na base de submarinos, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, as obras de construção dessa unidade militar. Esse congresso é realizado a cada 2 anos. Houve uma interrupção na pandemia e ele retorna às Américas, e nós escolhemos o Brasil, escolhemos a cidade de São Paulo em 2026. Vai ser em outubro de 2026, a cidade de São Paulo. Em pouco tempo, nós teremos informações mais detalhadas sobre o Congresso Mundial. Prazer que a gente participa na ONU de um estudo de critérios de medições para obras, International Cost Management Standard. Então, o IBEC, o ISEC participa, o IBEC participa já há alguns anos desse estudo da Organização das Nações Unidas. Outra atividade que a gente vem desempenhando desde 2011 é a gestão de custos da maior obra do país, que é a construção da base naval de construção dos submarinos brasileiros. Aqui é a parte de mar,
E aqui fica sediada também a parte nuclear. Teremos também a construção de submarinos nucleares. Já foram lançados ao mar 3 submarinos. Esse aqui é um deles. Aqui vocês têm todo tipo de obra nessa base, inclusive túnel, rodovias. É uma obra gigantesca. Aqui vocês têm a parte de fabricação do casco. É chamada de UFEM, Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas. Fica na BR-101, em Itaguaí, Rio de Janeiro. São 45 edificações, com um total de 97 mil metros quadrados de construção. Executamos atividades para a aeronáutica, para a Eletrobras, o Ministério da Educação, na construção da Universidade Latino de Integração, Universidade de Integração Latino-Americana. Qualquer estudante de outro país da América pode vir estudar nas universidades federais brasileiras. E o governo entendeu ser necessário criar, então, uma universidade onde só vão estudar nascidos em outros países da América. É lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. É importante também ressaltar uma grande atividade em publicações de interesse do engenheiro de custos, que estão todas gratuitas no site do IBEC. Por exemplo, glossário de termos técnicos em engenharia de custos e em gerenciamento de prazos contratuais. Muito interessante essa publicação. Temos também o relatório do Fórum de BDI, realizado já há algum tempo, mas que tem interesse até hoje em ser lido o relatório final. Na verdade, nós chamamos de Fórum Brasileiro de Custos de Obras Públicas, com foco em BDI. Um trabalho gigantesco do IBEC, junto ao CONFEA e aos CREAS, com participação do Tribunal de Contas da União e associações de engenheiros locais e os sindicatos patronais, os sinduscons. Então, foram 23 cidades que receberam esse evento, 2 vezes. A primeira para discutir uma metodologia e depois o retorno com o resultado da consulta nessas 23 cidades. Temos a revista Engenharia de Custos. Aqui não é uma edição antiga, está aqui o deputado federal Edinho Reis, autor da lei do Dia Nacional
de Engenharia de Custos. Aqui, o ministro do Tribunal de Contas, Haroldo Cedrais, e aqui o presidente do CONFIA, à época, engenheiro José Tadeu. Nós mantemos o IBEC Social, com atividades sociais de apoio a pessoas necessitadas. Temos ainda o IBEC Ensino, com pós-graduação em diversas áreas da engenharia, certificadas pela Faculdade Álvares de Azevedo. No último recredenciamento da FATESP, nós obtivemos nota 5, que é a nota máxima. Aqui é só uma visão da maquete da faculdade. Aqui é a recepção da faculdade. E a Escola de Engenharia Frei Galvão, que nós criamos. E essa foto aqui rodou o mundo, porque foi, na verdade, a primeira faculdade em engenharia de custos do mundo. Não foi só do Brasil, foi do mundo. Então, The Brazilian Cost Engineering School, né? A FATESP é a primeira escola de graduação em engenharia de custos no mundo. A França, ela tem o economista das construções, ela não chama de engenheiro de custos, tem economista das construções, não é um engenheiro, mas é quem faz o papel do engenheiro de custo. Nós temos ainda os livros gratuitos do IBEC, de minha autoria. Então, aqui nós temos o passo a passo do cálculo do preço dos serviços de consultoria, temos o passo a passo do cálculo do preço das obras, o livro de conceito de BDI e estimativa de custo de serviço de engenharia, com dicas e opiniões sobre a engenharia de custos. Esses livros são baixados da internet no site do IBEC, sem custo nenhum. O IBEC mantém o site engenhariadecusto.ibec.org.br, onde nós temos muitas informações sobre a engenharia de custos e sobre a boa técnica da engenharia de custos, e tudo é gratuitamente oferecido. Para encerrar essa parte do nosso IBEC News, né? Aqui nós temos um versículo da Bíblia, né? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, né? Essa é a importância da engenharia de custos. Vem lá da Bíblia. Então, o engenheiro de custos, ele é fundamental e eu tenho certeza que é uma das atividades com maior procura
no mercado profissional. Então, não se esqueçam dessa informação. A grande quantidade de profissionais que são exigidos no mercado da engenharia para o engenheiro de custos. Então, aqui eu encerro essa primeira etapa de apresentação do IBEC, com uma pequena parte da minha atividade nas entidades de classe. Presidente, SEC Américas, diretor da região Sul, Américas, conselheiro do CRERJ, conselheiro do Clube de Engenharia, diretor da Associação Fluminense de Engenheiros, em Niterói, Rio de Janeiro, e diretor da FEBRAE, Federação Brasileira das Associações de Engenheiros.